Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar estudando um pouco sobre expropriação. Nós já falamos então de expropriação na forma de adjudicação, prevista lá no artigo 825, que nos remete ao artigo 876, tá bom? Inciso 825, inciso 1. Aí, na sequência, nós já falamos sobre expropriação na forma de alienação por iniciativa particular, artigo 879, inciso 1, 880 e seus parágrafos e incisos, tudo bem? Agora, falar um pouco, então, sobre alienação em leilão judicial, que é o que está previsto para nós no artigo 879, inciso 2 e 3, tá? Alienação em leilão judicial, que pode ser tanto eletrônico ou presencial. Então, veja só, pessoal, só vai acontecer essa forma de alienação, e a gente já viu que a adjudicação ela tem prioridade à alienação, inclusive a alienação por iniciativa particular, tá? Se também essa não aconteceu, a adjudicação, se também não tenha tido interesse por parte do exequente ou por outrem, a alienação por iniciativa particular, tá? Então, vai acontecer essa alienação em leilão judicial nessas circunstâncias. E ela vai ser conduzida, esse leilão judicial vai ser conduzido em regra por um leiloeiro público, pessoal, salvo nos casos em que se tratar de bens alienáveis em bolsa de valores, que é isso que está disposto para nós no artigo 881, parágrafos 1º e 2º, tá bom? Então, regra geral, tá? Vai ser feito, então, vai ser conduzido pelo leiloeiro público, salvo quando isso não acontecer na bolsa de valores, parágrafo 2º do artigo 881. Tá? Mas o artigo 882 traz uma informação bacana e importante para nós, que ele vem dizendo assim que, não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, aí sim que o leilão vai ser presencial. Então, regra geral, o leilão público acontece de forma eletrônica, e não sendo possível o leilão eletrônico, aí vai acontecer sim o leilão presencial. Então, uma informação importante com relação ao Código de 73 e agora o nosso Código de 2015. Porque no Código de 73, eles tratavam a alienação em leilão judicial, ele era chamado também de alienação em asta pública. Asta pública, pessoal, é gênero de leilão. E ele era dividido em duas espécies. Então, se fosse bens imóveis, era chamado de praça. E se fosse de bens móveis, era chamado justamente de leilão, tá bom? Então, assim, não existe mais essa distinção no Código de 2015, que acontecia no Código de 73. Então, nós não vamos ouvir mais falar em asta pública, nós vamos ouvir falar agora em leilão judicial, tá? Presencial ou eletrônico. Então, hoje nós temos que leilão judicial é tanto para coisas móveis quanto para coisas imóveis. E antes era dividido em asta pública, que era chamado de gênero, era um gênero que era dividido em leilão se fosse coisa móvel ou de praça se fosse de coisas imóveis. Você não vai ouvir mais essa distinção agora, mas talvez algum material que você busque estudo venha trazendo essas informações, tá? Então, o nosso código ele vem trazendo também agora somente essa disposição, falar de leilão público, quer ele seja presencial, quer ele seja eletrônico, e eletrônico é a nossa forma prioritária, tá? Só vai acontecer o presencial e não sendo possível. O parágrafo 2º, meus amados, do artigo 882, ele vem dizendo justamente sobre alguns princípios que tem que atender a alienação, tá? Essa forma de alienação por leilão. Ou seja, tem que atender o princípio da publicidade, tá? Precisa justamente essa ampla publicidade ali reservada, autenticidade, segurança de todos os atos que aconteçam. Por quê? Porque vai ser publicado um edital. Tá? Então tem que garantir que todos tenham acesso, porque na realidade é como se fosse uma licitação, se fosse pública, tá? Mas que vai acontecer agora entre privados, beleza? Então essa necessidade de garantir publicidade daquilo que vai acontecer ali, beleza? Então veja só, essa realização então do leilão presencial, tá? Não depende da vontade do exequente. Tá? Eu queria que fosse presencial, tá? Não, só vai ser presencial quando não for possível o meio eletrônico, na forma de que dispõe o artigo 882, aí o caput para nós, beleza? A nomeação, pessoal, do leiloeiro é atribuição do magistrado.
pode o exequente indicar nos termos do artigo 883, tá? Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que pode ser indicado pelo próprio exequente. O 884 vem trazendo para nós quais são as incumbências desse leiloeiro público, ou seja, tudo aquilo que ele efetivamente terá que fazer, ele é responsável, são as responsabilidades dele, de publicação de edital, de realização de leilão, onde se encontram os bens no lugar designado, tá? Ele tem esse direito de receber do arrematante a comissão estabelecida na lei ou que tenha sido arbitrado pelo juiz. Então, é de responsabilidade desse leiloeiro, tá? Aí, justamente o que diz o artigo 884, realização e publicação do edital, realização do leilão, ali fala expor aos pretendentes os bens, as amostras, a mercadoria, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação. Então ele é um gestor de toda essa alienação feita judicialmente, tá bom, pessoal? Então, o que diz ali para nós o artigo 885? Que o juiz da execução vai estabelecer o preço mínimo e as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Por vezes, e a ideia é que o bem seja arrematado, artigo 892 diz para nós ali, ó, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante. Então, regra geral, se paga à vista, tá? Por depósito judicial ou por meio eletrônico. A ideia é essa. Mas a gente vai perceber nos dispositivos legais que essa arrematação pode acontecer também de forma parcelada, em prestações. E geralmente, quando acontece em prestação, o juiz vai exigir, então, uma prestação de garantia do arrematante, uma caução para que efetivamente fique consolidado ali, tá? Assegurado o pagamento das obrigações que foram assumidas frente à arrematação daquele bem, tá? Que foi alienado ali judicialmente, beleza? Então essa é uma situação, por isso que por vezes fala ali em prestação de garantia. O artigo 885 vem trazendo também essa possibilidade para nós. 886. O leilão será precedido de publicação de edital. Aí tudo que tem que ter esse edital consta dos incisos aqui do artigo 886. E é importante, inciso 5º, diz assim para nós, que o edital tem que constar a indicação de local, de dia, de hora, de segundo leilão presencial, tá? Então ele vem tratando da possibilidade de que o leilão seja presencial. Por quê? Porque só vamos falar em segundo leilão quando o primeiro não se consolidar, não se efetivar, tá? E só vai existir o segundo leilão nas situações em que o leilão tenha sido presencial. Se o leilão acontecer de forma eletrônica, não há um segundo leilão. É o que diz para nós inciso 4º, que a gente abstrai da leitura do inciso 4º, porque a publicação do edital conterá, inciso 4º, o sítio na rede mundial de computadores e todo o período em que se realizará aquele leilão, salvo excesso se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora da sua realização, tá? Então, só vai ter indicado dia, hora e local se for presencial, porque senão é no sítio, tá? Da rede mundial de computadores, todo o período que se realizará aquele leilão. Então, não há um segundo leilão quando for eletrônico, só há um segundo leilão, se for necessário, quando o leilão haja, né, na forma seja presencial, beleza? Então, é isso que a gente vai retirando do artigo 886 e seus incisos ali para nós, tá? O artigo 887, ele vem corroborando naquele sentido, nós falamos do princípio da publicidade, que o leiloeiro público designado adotará providências para uma ampla divulgação dessa alienação, tá? Para que o maior número de pessoas possíveis possam participar e tenham condições, né, de arrematar e oferecer o melhor preço, tá? Para aquele produto arrematado, tá? Aqui diz para nós 888 que não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, né, daquele dia para outra,
Artigo 889, a gente já trouxe essa informação em outro momento, ou seja, a necessidade de todas essas pessoas, né, elencadas aqui nos incisos do artigo 889, serem necessariamente cientificadas daquela alienação judicial, para que elas sejam oportunizados o direito de se insurgir, tá, acerca daquela alienação daquele bem. Tá? Porque trata-se de situações em que envolvem pessoas que tenham direitos reais sobre o próprio bem. O inciso 1, né, que só vem a exceção, vem dizendo que o próprio executado, por meio de seu advogado, tem que ser cientificado dessa alienação judicial, para que, se for necessário, né, ele tenha o direito de se insurgir, de se manifestar, enfim, acerca daquela situação, de alguma problemática ainda com relação ao produto da avaliação, enfim, tá bom? Ele tem o direito de remir, lembra? Artigo 826, ele tem o direito de remir a qualquer tempo aquele bem que está sendo levado à alienação. Então, ele tem o direito de se insurgir. Fora o inciso 1 do 889, todos os demais aí, e depois até o inciso 7º, vem falando de direitos reais aí sobre coisa alheia, beleza? Porque a penhora recai sobre algum bem que detém um terceiro, aí um direito real. 890 traz também uma informação importante para nós, tá? Que sobre quem é que pode ou não oferecer lance para a arrematação daquele bem agora fruto de alienação. Pode oferecer lance quem tiver na livre administração dos bens. Essa é a regra, nos termos do 890. Podem oferecer lance quem estiver na livre administração dos seus bens, vírgula, com exceção. Quem é que não pode oferecer lance? E aí é interessante essa situação, justamente porque essas vedações dispostas aqui, ela se justifica justamente porque dizem respeito a pessoas que de alguma forma está vinculada, né, ou interessada naquele processo, ou na própria alienação do bem. Por exemplo, ali fala em tutores, curadores, testamenteiros, administradores, liquidantes, mandatários, o próprio juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, fala servidores públicos. Então, assim, pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo, elas não podem, então, arrematar esse bem, estão proibidas, tá? De oferecer lance no que diz respeito a esse bem, objeto de alienação. Beleza, pessoal? 891 diz para nós assim: não será aceito o lance que ofereça preço vil, porque estaria ferindo de morte o princípio que nós estudamos, né, da menor onerosidade causada também ao próprio executado, o princípio da dignidade, inclusive, da pessoa do executado. E o que é considerado, professor, um preço vil? Parágrafo único vem respondendo para nós: considera-se vil o preço que seja inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E não tendo sido fixado esse preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% da alienação. Beleza, pessoal? É essa a ideia aí que nós vamos tirando, então, dessa alienação, tá? Feita em leilão judicial. Beleza? Lembrando, então, que a prioridade é a alienação em leilão judicial eletrônico, tá? Só vai acontecer o presencial e não sendo possível o eletrônico. E aí a gente continua no próximo vídeo alguns outros detalhes. Sucesso, bom estudo aí, e a gente vai seguindo junto até o fim.